Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Vai começando mais um vídeo aqui e hoje é um vídeo um pouco diferente, tá? O que a gente vai comentar hoje aqui é a seguinte coisa. Vamos comentar um fato curioso, um fato histórico aí, não só do Corinthians, mas também o Corinthians está envolvido, mas também do futebol brasileiro, né? Fazendo a imersão de grandes rivalidades do futebol brasileiro. E quem que a gente vai falar? Vamos falar dos porquitos. Vamos falar dos palmeirenses. Exatamente. Vamos falar dos palmeirenses. E o que a gente vai falar hoje? Não vou falar da história do Palmeiras não, tá? Antes que vocês comecem a me xingar aqui. Eu vou falar de um fato curioso referente ao apelido do time do Palmeiras, né? Como comumente nós corintianos e outros torcedores de outras agremiações, de outros clubes aí, costumam chamar o time do Palmeiras de porco, certo? Agora você deve se perguntar, como que surgiu a origem desse apelido de porco? Que hoje em dia os próprios palmeirenses, eles gritam na arquibancada, porco, porco, porco. Como que surgiu essa história? E eu vou contar essa história para vocês depois da vinheta. Então, bora lá, vamos falar desse fato histórico aí, que aconteceu entre Corinthians e Palmeiras, e o Corinthians sempre envolvido com o Palmeiras em alguma coisa, né, para variar. Então vamos lá, o que acontece? Da onde surgiu esse apelido de porco do time do Palmeiras? Ele surgiu em 1969, após infelizmente, é um fato histórico, mas ele não começa muito bem, mas o desenrolar dele acaba para os palmeirenses como se fosse uma coisa até normal, né? Mas o que na realidade não projeta isso, como vocês vão ver aí na história. Então o que acontece? Foi por causa de uma tragédia, o lateral Lido e o ponta Eduardo morreram em um acidente de carro na Marginal Tietê. Eram dois jogadores do Corinthians, do futebol profissional, né, da época, lá de 1969. E em meio a esse luto, né, por causa da perda desses dois jogadores, houve uma comoção muito grande, até que o próprio velório dos dois jogadores foram realizados dentro do ginásio do Corinthians, né, com todas as honras do Corinthians, prestando as homenagens e tudo mais, pela perda dos dois jogadores. E em meio a essa tristeza que aconteceu aí, por causa desse acidente, a diretoria do Corinthians na época pediu para a Federação Paulista autorização para inscrever mais dois jogadores no meio do Campeonato Paulista, né? Porque como o Corinthians havia perdido por uma fatalidade esses dois jogadores, queria substituir esses dois jogadores, a inscrição deles, por dois novos jogadores para conseguir fazer a sequência do campeonato, né? E o que a Federação do Paulista de Futebol fez na época? Ela falou, tá, beleza, a gente pode até botar em pauta isso daí, mas a gente vai precisar que todos os outros clubes, eles também concordem com essa inscrição no meio do campeonato, né? Aí foram feitas as votações, né? E basicamente todas as equipes envolvidas no Paulistão daquele ano votaram a favor. E o problema maior foi o quê? Simplesmente porque o Palmeiras votou contra. Sim, no meio de uma fatalidade, simplesmente a diretoria do Palmeiras na época votou contra a inscrição de dois novos jogadores no meio do campeonato por causa dessa fatalidade, né? E isso gerou uma revolta geral, tanto dentro do Corinthians como nos jornais da época, né? Que foi considerado um absurdo, né? Como que um time, só por uma questão de fatalidade, precisava escrever novos jogadores e não pôde por causa de um não do Palmeiras. Os outros clubes já tinham aceitado a proposta, né, de conseguir, de que o Corinthians conseguisse fazer a inscrição desse jogador, e o Palmeiras falou, não vai escrever, não aceito, pronto, acabou, né? Aí, onde que surgiu o apelido de porco foi aí, porque veio então o folclórico presidente do Corinthians da época, que era o seu Valdir Lu, teria dito em uma entrevista assim, abre aspas, Palmeiras
palmeirenses foi algo de espírito de porco, por não registrar, por não deixar o time do Corinthians escrever novos jogadores por uma fatalidade. E espírito de porco naquela época pegou como uma coisa meio pejorativa, né? Falando mal realmente do time do Palmeiras. E para indagar mais ainda essa questão, porque o Palmeiras vem de origem italiana, tal, e alguns imigrantes italianos foram vistos no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, no momento em que o Palestra Itália teve que mudar o nome para o Palmeiras, né? Então, ou seja, muitos imigrantes italianos vieram para o Brasil fugindo da guerra e, consequentemente, por causa disso, o Palmeiras, que antes era Palestra Itália, teve que modificar o seu nome, né? E esse espírito de porco ficou por uma questão pejorativa, literalmente da palavra, porque foi um total absurdo, né? Aí os anos foram se passando, né? Aí teve o primeiro clássico entre as duas equipes, surgiu o primeiro porco invasor. Como é isso, porco invasor? Vou explicar para vocês. O Corinthians soltaram o pobre suíno no meio do gramado do Morumbi. olha as ideias. O corintiano é louco pra tudo, não tem jeito. Eles soltaram um porco dentro do Morumbi no dia do clássico. A provocação não teve muito resultado perante o jogo, porque o Palmeiras acabou vencendo o jogo por 2-0. Mas reforçou ainda mais o apelido que vinha assombrando o time do Palmeiras por causa dessa questão da fatalidade dos dois jogadores do Corinthians, né? Aí foi passando os tempos e o time do Palmeiras acabou abraçando a ideia, né? Acabou abraçando a ideia e até que saiu até uma manchete da revista Lance, da revista Placar, né? Eu vou botar aqui a revista para vocês darem uma olhada. Está escrito aí, ó: Palmeiras quebra um tabu, dá de porco. Por causa, dando a entender que o Corinthians soltou o porco e eles aderiram à ideia, né? Aí foram se passando os anos e o Palmeiras foi adotando o porquinho como um mascote extra-oficial, né? Do clube. Aí chegou em 1986, após anos ouvindo o grito de porco, porco, porco nas arquibancadas do time dos porcos lá, né? E as organizadas do time do Palmeiras decidiram criar o Dali Porco, que eles falam até hoje, né? Então isso ficou pegando muito mais até por causa da questão da capa da revista Placar, o cara com a camisa do Palmeiras com o porco no colo, né? E isso ficou imortalizado, né? E fora isso, tem outro detalhe também. Mais adiante ainda, em 1993, o time do Palmeiras e Corinthians se enfrentavam na final de 1993 pelo Paulista, né? E quem fez um gol da equipe do Palmeiras foi o Viola. Aliás, o gol do Corinthians foi o Viola. E o Viola saiu engatinhando, imitando um porco, né? Aí foi aquele pai polvoroso, mas o principal motivo aí do time do Palmeiras ganhar esse apelido de porco, então, foi por questão dessa tragédia, envolvendo os dois jogadores aí. E você, torcedor, vocês sabiam disso? Dessa origem do time do Palmeiras? Lembrando aí que essa semana foi tão tumultuada, levaram a cabeça de porco lá no estádio lá. E enfim, vamos que vamos, né? Bom, é isso aí. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que vocês acharam dessa atitude aí do time do Palmeiras na época de proibir mais dois jogadores de serem inscritos dentro do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista? E vocês aprovaram ou não? Deixa aí o comentário. E mais uma vez, não se esqueça de deixar o seu like aqui. Se inscreve no canal para sempre estar curtindo aqui novos vídeos. E corintiano aqui também é informação, tá? Então bora lá, vamos pra cima, galera. Deixa o like aí e vamos junto. E eu volto na próxima. Tchau.